Este vídeo foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 e recebeu o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Se você quer conhecer a verdadeira história de Dionísio, o deus do vinho e do teatro, e de suas seguidoras, fiéis e delirantes, você está no lugar certo. Você está no foco principal. Antes de começar, é preciso falar que esse vídeo e os próximos, que vão falar sobre as tragédias gregas, não seguem a ordem em que as peças foram escritas ou encenadas. Ele segue a ordem dos ciclos míticos, que é uma certa ordem cronológica do desenrolar das lendas. Essa ordem foi proposta por Pascal Tirsi no livro Tragédias Gregas. E se você quiser conhecer a ordem cronológica de todas as peças de cada ciclo, eu deixei o link aqui na descrição. Então vamos começar. As Bacantes é um texto escrito por Eurípides por volta de 408 a.C. e mostra a difícil introdução do culto a Dioniso na Grécia. A ação se passa diante do Palácio Real de Tebas, que é a cidade natal de Dioniso. E como em toda tragédia grega, quando a história começa, muita coisa já aconteceu. A gente pega meio que a história andando. Isso acontece porque a mitologia grega era algo cotidiano e as histórias eram conhecidas pelos gregos que iam ao teatro. Então, antes de falar sobre o enredo da peça, a gente precisa falar sobre quem é esse Dionísio. Dionísio é o deus do vinho e do delírio místico. E a sua história acabou misturando elementos da cultura da mitologia grega com elementos orientais vindos da Ásia. Até porque, pela história, o próprio Dionísio passa um tempo da sua vida na Ásia, antes de voltar para Tebas, que é a sua cidade natal. Dionísio tem pais muito peculiares. Ele é filho de Zeus, que é o rei dos deuses e deus da luz, com Semele, que é uma humana. E por ser filho de Semele, Dionísio é neto do rei Cadmo, que foi o fundador da cidade de Tebas. Essa relação de parentesco aqui pode parecer um pouco complicada, mas ela vai ser fundamental para a gente entender toda a história de Dionísio. Presta atenção. Quando os deuses vinham falar ou se relacionar com os humanos, eles vinham disfarçados de humanos. Porque se eles aparecessem como deuses, eles matariam os humanos fulminados de tanta luz, de tanta graça, de tanta divindade. Mas, como Semele estava muito apaixonada por Zeus, ela pediu para ver o deus em sua plenitude, na sua forma divina. E Zeus, por estar muito apaixonado por Semele, aceitou. Mas, quando isso acontece, Semele acaba morrendo fulminada. E ela estava grávida de Dionísio. Zeus rapidamente tira Dionísio da barriga de Semele, faz um corte na própria coxa e coloca Dionísio dentro da sua coxa para ele terminar de ser gerado na coxa de Zeus. E quando Dionísio está finalmente pronto, ele nasce novamente da coxa de Zeus. Daí o nome Dionísio, que significa nascido duas vezes. E, para escapar do ciúme mortal de sua esposa Hera, Zeus acaba entregando o filho, Dionísio, para ser criado pelas ninfas, muito longe. E aí sim, quando a peça As Bacantes começa, Dionísio já está adulto, voltando da Ásia, seguido por um cortejo de bacantes. E quem são essas bacantes? São as seguidoras, as adoradoras de Dionísio. E por que bacantes? Porque Dionísio, assim como outros muitos deuses gregos, possui diversos nomes, e um deles é Baco. As seguidoras de Baco são as bacantes. E as festas em homenagem a Baco são as bacanais. Talvez você já tenha ouvido esse nome. Festas com muito vinho, muita orgia, muita alegria. Vem daí, do grego, você sabia? Pois é, as bacanais eram festas em honra a Dionísio, nas quais principalmente as mulheres eram acometidas por um delírio místico e saíam pelas montanhas gritando, saltitando, bebendo vinho e o que mais você puder imaginar que elas faziam. Bom, é aqui que começa a peça. Na peça, Dionísio é o primeiro a falar. Ele começa a peça fazendo uma introdução sobre sua família. Conta que é filho de Semele com Zeus, que é neto do rei Cadmo. Conta que Hera, a esposa de Zeus, foi a grande culpada pela morte de Semele, sua mãe,
que foi fulminada pelos raios de Zeus, e fala também sobre as suas viagens à Ásia, onde ele implantou o seu culto entre os humanos. E aí Dionísio vai contar pra gente uma fofoca grega, isso mesmo. As irmãs da sua mãe tinham inventado uma história dizendo que Semele não tinha engravidado de Zeus, que ela tinha engravidado, na verdade, de um humano e que ela tinha enganado Zeus. E por vingança a essa calúnia, Zeus enlouqueceu as próprias tias e transformou-as em bacantes. Cadmo havia passado o seu título de rei para Penteu, e Penteu era absolutamente contra o culto a Dioniso. Para ele, o culto a Dionísio era indecente e se opunha aos bons costumes da cidade de Tebas. Por outro lado, a intenção de Dionísio era justamente espalhar o seu culto por todas as regiões. Quando começa a peça, Dionísio se apresenta em Tebas, inicialmente na sua forma humana. E aí entra um coro de bacantes. Dionísio tinha vários outros nomes: Baco, Báquio, Brômio, Ditirambo, Évio, e é daí que vem a sua saudação, Evoé, que as bacantes gritavam para saudar a Dionísio. Nesse momento, os bacantes relembram e recontam a história do nascimento prematuro de Dionísio, que terminou de ser gestado na coxa do próprio pai, Zeus, e mostram também pra gente como é o culto a Dionísio, que tem tambores, flautas, canções sagradas, danças e muitos gritos. Nesse momento entra o adivinho Tiresias. Tiresias vai ser um personagem muito importante dentro do ciclo tebano. Ele é um adivinho velho e cego que nesse momento bate à porta do Palácio Real de Tebas. Cadmo aparece à porta e ambos planejam se juntar ao coro de Dioniso. Penteu, que é neto de Cadmo e por conseguinte primo de Dionísio, chega até o palácio nesse momento e está absolutamente furioso com o novo flagelo que tira as mulheres de dentro de casa e, segundo ele, leva elas para orgias nas montanhas. E o próprio Penteu diz que já perseguiu e prendeu várias dessas adoradoras. E a própria mãe de Penteu, Agave, também já se juntou às seguidoras de Dionísio. Penteu não acredita na divindade de Dionísio, não acredita que ele seja um deus. E quando ele percebe que Cadmo e Tiresias estão vestidos para ir ao encontro de Dionísio e se tornarem adoradores dele, ele ridiculariza e repreende os dois. Tiresias e Cadmo, mais velhos e experientes, alertam Penteu para sua arrogância e dizem que, de fato, Dionísio é um deus muito poderoso. Nesse momento, Penteu, muito furioso, ordena que seus guardas encontrem, prendam e tragam Dionísio até ele para que Dionísio seja apedrejado. No episódio seguinte, um guarda chega trazendo Dionísio algemado. Nesse momento, Dionísio está na sua forma humana e ele se apresenta dizendo que é um estrangeiro, sacerdote de Dionísio. E é interessante a gente já perceber aqui esse aspecto da ilusão característico de Dioniso. Os guardas dizem que o tal sacerdote de Dionísio não ofereceu nenhuma resistência ao ser preso. E os guardas também informam que as bacantes que Penteu havia prendido magicamente se soltaram e voltaram para as montanhas e estão dançando e saltitando alegremente. Penteu fica furioso e começa a interrogar Dionísio sem saber da sua divindade, e o deus apenas zomba dele calmamente. No final, os guardas levam Dionísio para as masmorras do palácio, onde o deus fica confinado no escuro. Nesse momento, Dionísio chama o coro e avisa que o palácio vai desmoronar. Ué, Jai, mas o coro de bacantes não estava nas montanhas? Como é que Dionísio chama o coro? Calma. No teatro grego é assim. Acontece uma cena, chamada de episódio, onde a história se desenvolve. Entre um episódio e outro, o coro de atores canta e conta partes da história que não foram mostradas em cena. Então, em As Bacantes, esse coro ora representa as próprias bacantes, ora representa o coro do teatro. É uma função meio híbrida, que tem o interesse de contar partes da história
para o público. Mas eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre isso. Bom, nesse momento o próprio Dionísio conta para o coro como que ele fez para atear fogo ao palácio, provocar o terremoto que abalou a cidade e se libertar facilmente das algemas. Penteu aparece furioso, transtornado, sem saber, sem entender como é que o estrangeiro conseguiu se libertar tão facilmente daquelas algemas. Aparece aí nesse momento um pastor que tem a função de um mensageiro, que vem trazer uma informação de fora. Essa função de mensageiro também é bem importante nas tragédias gregas. Eu vou falar dela. Me cobrem. O pastor vem trazer a notícia dos feitos milagrosos que as bacantes estavam desenvolvendo lá nas montanhas. Segundo ele, elas estavam fazendo água brotar da pedra. Elas batiam com o tirso no chão e saía, jorrava leite e mel. E elas também tinham uma força sobrenatural. Elas conseguiam despedaçar animais com as próprias mãos e inclusive faziam isso com os homens que as atacavam. E, segundo o pastor, essas são provas irrefutáveis de que realmente alguma força divina estava ajudando a elas. O mensageiro pede que Penteu acolha o deus Dionísio, por ele ser de fato muito poderoso, e também por ele ter trazido o vinho, que estava sendo um alento para a humanidade. Mas Penteu decide lutar com as bacantes. Dionísio, muito esperto, ainda na sua forma humana, pergunta se Penteu não gostaria de assistir o ritual das bacantes antes de enfrentá-las. Penteu diz que não sabe porquê, mas que gostaria sim de ver o espetáculo que lhe causa desgosto. E é o próprio Penteu que tem a ideia de se esconder sobre uma árvore para conseguir assistir melhor o ritual das bacantes. Dali ele conseguiria observar sem ser notado. E Dionísio, ainda na sua forma humana, sugere que Penteu se vista de bacante para que ele não seja percebido, porque se ele for descoberto ele vai ser morto por elas. Na verdade, o que Dionísio quer é que Penteu seja humilhado publicamente. Nesse momento, Dionísio dá os retoques finais no disfarce de Penteu. Penteu começa a delirar e dizer coisas sem nexo, aí novamente o aspecto da ilusão do deus Dioniso, essa ilusão e essa confusão mental gerada pelo deus. E Dionísio diz que Penteu voltará do ritual das bacantes nos braços de sua mãe à vista de todos. E aí vem uma particularidade das tragédias gregas. Não se mostra em cena nada que possa ferir a verossimilhança. Então, seria muito difícil mostrar em cena alguém sendo morto, alguém sendo despedaçado. Então isso não é mostrado. E como que o poeta trágico consegue trazer à cena? Ele usa os mensageiros. Nesse momento entra um segundo mensageiro dizendo que Penteu foi morto. Ele foi descoberto pelas bacantes e foi estraçalhado. O mensageiro diz que quando chegaram até a montanha onde estavam as bacantes, Penteu subiu numa árvore para se esconder e observar o ritual lá de cima. O mensageiro também relata que as bacantes olharam para cima e, em vez de ver a Penteu, um ser humano, elas viram uma fera, um bicho. E assim elas começaram a arremessar pedras contra Penteu. Depois, com as próprias mãos, as bacantes arrancaram a árvore da terra e o mensageiro diz que as bacantes dilaceraram o corpo de Penteu com uma força sobre-humana, certamente influenciada pelo deus Dioniso. Elas arremessaram os pedaços de Penteu para todos os lados e a própria mãe de Penteu, Agave, ainda sob esse delírio de achar que o filho é uma fera, coloca a cabeça do Penteu em cima do seu tirso, achando que se trata da cabeça de um leão. Chegando ao palácio, Agave exibe a cabeça do filho como se fosse um troféu. Nesse momento entra o rei Cadmo, seguido por servos, que trazem numa bandeja os restos mortais do corpo dilacerado de Penteu. E aos poucos, Cadmo consegue trazer Agave de volta à realidade e mostrar para ela que a cabeça que ela tem nas mãos é do próprio filho. E aí vai ficando mais claro, pelas falas de Cadmo e da própria Agave, que Dionísio enfeitiçou essas mulheres para que elas o seguissem. A reação de Agave
ao perceber que tem nas mãos a cabeça do próprio filho, é desesperadora para o leitor ou para o espectador. Apesar de toda essa tragédia, quem se dá bem é Dionísio. A tragédia é para os humanos, que tentam se sobrepor ao Deus. Dionísio aparece suspenso no ar para subir aos céus, mas antes ele transforma o rei Cadmo em um dragão e a esposa de Cadmo, Harmonia, em uma serpente. Dionísio finalmente condena Cadmo, Harmonia e Agave ao exílio e daí ele sobe aos céus. Bem, assim termina a história das Bacantes. E com essa história a gente consegue perceber alguns pontos importantes das tragédias gregas. As tragédias gregas, em geral, são marcadamente narradas. Elas têm um aspecto épico muito forte. As falas geralmente estão explicando o que a cena está mostrando, ou o que a cena deveria estar mostrando. O que move a ação são as falas. Daí a importância do texto para a cena. Os personagens comentam o tempo inteiro o que eles fizeram, o que eles estão fazendo, o que eles pensam em fazer. Nesse texto, por exemplo, que a gente viu, tem a presença de 2 mensageiros. Outra coisa interessante é pensar nesse Dionísio da ilusão. Dionísio é o deus do delírio. Dionísio é o deus que consegue fazer alguém acreditar que está vendo alguma coisa que não está ali, ou que consegue fazer alguém não ver alguma coisa que está claramente ali. Ele é como um ilusionista, como uma hipnose. E aí aparece pra gente um aspecto fundamental do teatro, que é a ilusão. O teatro é fundado na ilusão. Toda peça tem a recorrência desse recurso, da ilusão. Penteu acha que não vai ser visto vestido de mulher. Dionísio enfeitiça as mulheres para que elas sigam a ele. Agave não consegue enxergar o rosto do próprio filho. Outra coisa interessante da gente perceber é como Dionísio é vingativo, principalmente no final, condenando ao exílio aqueles que não ajudaram ele, transformando as pessoas em feras. E isso mostra o rancor e outros sentimentos baixos que pertenciam aos deuses gregos. Os deuses gregos não eram de todos sobre-humanos em seus sentimentos. Eles também tinham ódio, rancor, ciúme. As Bacantes, de Eurípides, é um texto fundamental para a gente conseguir entender a história de Dionísio, que é o deus do teatro, e também para a gente entender os antecedentes do chamado ciclo tebano, que são as peças que se desenvolvem em torno da cidade de Tebas. Eu deixei aqui na descrição do vídeo a lista de peças que compõem cada um dos ciclos das tragédias gregas. Se você quiser, é só clicar aqui embaixo. Ah, eu também deixei aqui na descrição os materiais de referência que eu usei se você quiser conhecer mais sobre as Bacantes. E se você quiser adquirir algum dos livros que eu utilizei para comentar as Bacantes, clica nos links que estão aqui na descrição, que você não paga nada mais por isso e vai ainda ajudar o canal. Ah, e o mais importante, se você tem alguma informação sobre as Bacantes que eu não disse no vídeo, deixa aqui nos comentários, que eu vou passar a conhecer e outras pessoas vão conhecer também. E a gente consegue criar, nesse vídeo, uma espécie de roda de leitura. Ah, se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários também. Este vídeo foi contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2 e recebeu o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.